Um grupo de prisioneiros trabalha para reduzir suas sentenças, mas durante o trabalho, algo terrível e inexplicável acontece. Começamos a história com um grupo de reclusos, cantando o hino nacional, todos em perfeita sintonia. Entre as filas, conhecemos Boemi, nosso protagonista. Naquela mesma manhã, durante o café da manhã, somos apresentados a seus amigos, Krasi e Daska. Do outro lado da história, temos o chefe dos guardas, Velki, um homem implacável e extremamente rígido, que não hesita em espancar os presos sem piedade. Velki dirige a prisão como bem entende, e nenhum preso ousa esconder qualquer tipo de informação dele, pois todos sabem que pode acabar na enfermaria após hesitar ao responder uma pergunta. Todas as manhãs, os prisioneiros com bom comportamento são levados a uma fábrica para trabalhar em troca de alguns benefícios. 2 dias de trabalho significam 3 dias de pena reduzida. Então a principal motivação é diminuir o tempo de prisão. É aqui que nosso grupo de amigos entra em cena. Todos são colegas na mesma fábrica e por isso compartilham a mesma cela, o que facilita a proteção mútua contra ataques e abusos de outros prisioneiros. Certa manhã, o diretor da prisão, Capitão Rado, chama Boemi ao seu escritório para lhe apresentar uma oportunidade. O time de Boemi é o melhor da unidade de trabalho e o diretor tem uma proposta a fazer. A oferta é simples, uma nova posição em outra fábrica, cujo propósito é mais importante. Em troca, eles receberão mais benefícios diários, como comida e mais tempo no pátio. No entanto, o que Boemi realmente deseja é a permissão para visitar seu filho, uma exigência que não está em discussão. O diretor não pode permitir que ele simplesmente vá visitar seu filho. Em vez disso, oferece trazer o garoto à prisão para vê-lo em seu escritório, com outras roupas para que o menino não saiba que o pai está preso. Para adoçar o acordo, Rado diz que cada dia trabalhado contará com o dobro, o que significa que o mês de trabalho valerá por 2, e Boemi poderá estar em casa em 6 meses, já que só lhe resta 1 ano de condenação. Ao time se juntarão 2 novos membros, um é Satura, um recluso de segurança máxima, e um verdadeiro gigante, necessário para os trabalhos da nova fábrica. O outro é Iglata, que tem uma certa facilidade para irritar Velki, e por isso está sempre sendo espancado. Uma vez levados à fábrica, os presos começam a trabalhar, enquanto Velki instrui Kofa, seu suboficial, sobre os pontos importantes para garantir a segurança. Ele destaca a necessidade da atenção especial com Iglata, que está condenada à prisão perpétua, e não hesitará em enfiar um pedaço de metal no pescoço de alguém, e deixá-lo sangrar até a morte, se tiver oportunidade. Como esperado, Iglata causa problemas entre seus companheiros em menos de 5 minutos, deixando todos se perguntando por que ele foi adicionado ao grupo. Como medida extra de segurança, Velki coloca as armas dele e de Kofa em uma caixa de segurança, pois não podem permitir que os presos se apoderem de uma arma, o que seria o fim para ambos. Naquela mesma tarde, o gigante Satura para de trabalhar por alguma razão. Quando o time pergunta o que aconteceu, encontra uma pequena ave presa dentro da máquina. A equipe decide fazer um esforço para tirar a ave e continuar trabalhando, mas Velki não tem tempo para esse tipo de tolice e ordena que Kofa ligue a máquina, o que matará a ave e permitirá que continue trabalhando. Quando Kofa se aproxima da máquina, Satura enlouquece, usa suas correntes para prender Kofa pelo pescoço e ameaça matá-lo a menos que libertem a ave. Aproveitando a bagunça e a oportunidade, Iglata usa o cacetete de Kofa para atacar Velki por trás, deixando-o inconsciente. Iglata pega o chapéu de Kofa e se sente no comando da situação. Alguns minutos depois, ambos os oficiais estão subjugados e Boemi se encontra em uma situação tensa. Esse trabalho era a sua oportunidade para reduzir sua sentença e sair da prisão em menos de 1 ano. No entanto, o resto dos presos não tem essa sorte, especialmente Iglata, que tem anos de rancor contra Velki e nada a perder. Quando Boemi parece ter tomado uma decisão e se aproxima da porta para avisar os guardas sobre o que aconteceu, Satura o ameaça, dizendo que matará Kofa. Após uma discussão, Velki afirma que todos serão executados por terem feito isso. Boemi responde que eles não fizeram nada, mas que foram Satura e Iglata que atacaram, e eles estão dispostos a fazer um trato. O trato é simples, todos se acalmam e libertam o guarda, fingindo que nada aconteceu. Depois disso, Velki decidirá o castigo de Iglata e Satura, mas deve prometer esquecer a opção de fuzilamento. A maioria concorda com o trato, exceto Satura, que se recusa a libertar Kofa até ter certeza que a ave estará bem. Depois de aceitar e retirar a ave da máquina e Satura finalmente se acalmar, Velki arruína tudo ao declarar que não haverá nenhum acordo.
Ele afirma que todos morreram pelo que fizeram, e mesmo que ele saia vivo dali, ficará feliz em ouvir os guardas matá-los em uma chuva de balas. De repente, a situação piora quando os guardas batem a porta e Velk os avisa sobre o que está acontecendo. Ele está com suas armas e tentou abrir a porta, mas Buemi coloca um tubo no vão, impedindo de ser aberta por enquanto. Em seguida, a porta se abre parcialmente e Daska sai para tentar explicar a situação ao guarda. Infelizmente, o jovem oficial é novato e ao ver o preso, se assusta e atira. Furioso, Buemi destrói o mecanismo da porta, garantindo que eles não possam tentar abri-la novamente e trancando todos do lado de dentro. Alguns minutos depois, Hado chega à fábrica e é informado sobre o que aconteceu, inclusive a morte de Daska, o que eleva a situação a um novo nível. Hado então chama o capitão do exército, Zarek, para ajudar, apesar de não gostar da ideia devido a uma certa inimizade entre eles. Dentro da oficina, a situação não está muito melhor. Velk se recusa a colaborar com os presos, que temem que caso se renderem, terão o mesmo destino de Daska, pois não sabem que foi um acidente. Além disso, Satura não está disposto a se render e continua ameaçando matar Kofa. Do outro lado da porta, Zarek informa Hado que ele tem 1 hora para resolver essa situação com seus métodos. Depois disso, ele assumirá o comando, comandando uma unidade militar que não terá dó. Hado informa o protagonista através dos alto-falantes que eles têm 10 minutos para se render e libertar os oficiais ou sua segurança não estará garantida. Ao ouvir isso, Buemi decide fazer um novo trato com Satura. Ele tem 10 minutos para desmantelar a máquina que prende a ave. Se conseguirem, ele libertará Kofa e se entregarão. O gigante aceita o trato. No entanto, ainda há o problema de Clata, que não está disposto a ser executado uma vez que todos se renderam. Ele prefere morrer em uma chuva de balas do que sofrer o que Valkyrie fará se for libertado. Por isso, ele se lança sobre Buemi e tenta assassiná-lo com um picador de gelo. Por sorte, agora Satura está do lado dos bons e salva Buemi de uma morte certa. Com o Iglata subjugado, o tempo que tem para resgatar a ave está acabando, e eles começam a desmantelar a enorme máquina usando a grande força do gigante e as ferramentas disponíveis. Pelas fendas, Satura vê que é uma ave branca presa na máquina. Buemi aproveita para perguntar por que ele arriscaria sua vida por uma ave. Satura então revela que está na prisão por ter matado seu irmão e o seu pai. Quando eram crianças, gostavam de capturar aves, mas agora, depois de passar toda a sua vida na prisão, ele conhece o valor da liberdade e está disposto a morrer para dar esse presente à ave. Ele acredita que a ave é o espírito de seu irmão, pois sonhou com ela muitas vezes. Os minutos passam e eles mal conseguem remover a parte superior da máquina. Logo, os guardas entrarão com gás e uma chuva de balas os enviará todos para o outro mundo. Agora que todos concordam com o que farão, Kofa se oferece para ajudá-los e vai procurar por ferramentas que possam usar. Quando os 10 minutos terminam, Hado bate na porta e exige que se rendam. Buemi se aproxima da porta e tenta explicar a situação com um pássaro, mas Velk os interrompe, gritando que não há nenhum pássaro e que ele só quer tempo para escapar. Com uma última oferta, Hado diz que eles só passaram 10 dias em isolamento por essa situação. No entanto, deve se render agora, ou sua possibilidade de sair em 1 ano por liberdade condicional será arruinada. Ao ouvir que Buemi terá sua liberdade condicional, os outros começam a reclamar, causando uma discussão, já que eles só receberam alguns minutos a mais de recreio no pátio. Em seguida, a porta se abre parcialmente e Buemi sai com Velk, a quem libertará em troca de mais 1 hora de tempo. Ele explica que a história da ave é real e que quando a libertarem, todos se renderão. De repente, Zarek aparece logo atrás de Hado e puxa sua arma. Após a chuva de balas, Velk está ferido e Hado perde o controle da situação para os homens de Zarek, que ordena a unidade que se prepare para entrar. Enquanto os militares se preparam para transformar nossos protagonistas em cadáveres, eles se apressam para libertar a ave, como se libertá-la magicamente pudesse salvar suas vidas. Depois de muito esforço, Kofa consegue colocar a mão na máquina e acariciar a ave. Eles só precisam aumentar um pouco mais o buraco, para que possam tirá-la de lá. Nesse momento,
começam a falar sobre a possibilidade de que a ave seja mágica, como nas histórias que eles contavam quando eram crianças, onde poderiam pedir desejos a seres místicos. A história é tão convincente que até Iglata decide ajudar. Afinal, eles provavelmente acabarão mortos quando os militares entrarem, e talvez um último ato de bondade mude seu destino. Em um momento de seriedade entre os prisioneiros, todos dizem qual seria seu desejo, e Buemi confessa que só quer ver seu filho crescer. Essa é a razão pela qual ele aceitou o trato em primeiro lugar, e lamenta que o resto não tenha obtido um acordo semelhante e justo. Então Velk pede um pouco de água, e quando Buemi se aproxima, Velk confessa sobre as armas da prateleira, e faz uma proposta. Se Buemi trouxer as armas, ele se encarregará de que Buemi não seja castigado e tenha sua liberdade garantida quando a investigação começar, dizendo que Satura e Iglata são os culpados e que Buemi o ajudou a detê-los. Depois, ele garantirá que Buemi seja libertado por sua colaboração. No entanto, Buemi recusa e joga as chaves na cara de Velk, não confiando nele e não deixando que ele mate Apollos com as armas. Do lado de fora, a unidade está pronta e as ordens de Zarek são eliminar qualquer um que represente uma ameaça. Dentro da oficina, a equipe encontra o Masariko, mas ninguém sabe usá-lo. O único com alguma experiência é Belk, que ouve os militares lá fora e sabe que todos morrerão em breve. Então, não importa muito o que ele faça. Consequentemente, a equipe o libera, e ele consegue derreter os parafusos que mantêm a máquina unida, fazendo com que as partes caiam, e eles possam ver a ave pela primeira vez. Quando todos veem a ave, se distrai, e Velk aproveita esse momento para subir e pegar as armas. Furioso, ele os ameaça de morte se não deitarem no chão, mas Satura permanece de pé e se concentra na ave. Vendo isso, Velk atira, tentando acertar a ave, o que desperta a ira de Satura. Mesmo gravemente ferido, o enorme gigante encontra forças para levantar Velk e quebrar seu pescoço, apesar de ter a mandíbula atravessada por balas. No momento final juntos, os prisioneiros lavam as asas da ave, que estão cheias de graxa da máquina, e começam a secá-la com cuidado, esperando que ela possa voar. De repente, o gigantesco portão explode em 1000 pedaços e todos caem no chão. Nesse momento, Satura se levanta e ergue os braços diante de uma dúzia de guardas para libertar a ave. Vendo isso, Zarek dá ordem de abrir fogo e os guardas matam o nobre gigante que foi Satura. Então, os soldados assistem a ave voar livremente sobre eles. Enquanto a ave escapa, a vida de Satura voa com ela. Segundos depois, Buemi e os outros se levantam, tristes pela perda de Satura, mas celebrando o salvamento da ave. Zarek ordena que seus homens atirem e matem a todos, mas eles se recusam a obedecer. Quando ele próprio tenta executá-los, Kofa aparece por trás e aponta uma arma para a cabeça dele. O filme termina com Hado entrando na oficina e descobrindo que a história da ave era real, com todos confirmando a versão de que Satura perdeu a razão e os obrigou a ajudá-lo. Com a ajuda de Kofa, a história é confirmada, e o resto não é punido pelo que aconteceu, abrindo a possibilidade de que, no futuro, Buemi possa se reunir com seu filho.